Amigos, boa noite, intervencionistas, boa noite, brasileiros. Até com dor no coração que eu vou fazer esse vídeo, porque hoje eu vi tantas notícias péssimas que a gente não sabe o que fala primeiro. Eu acho que a coisa mais triste que eu ouvi é saber que os brasileiros, os nossos irmãos brasileiros, estão procurando levar um presidiário julgado e condenado como o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, à presidência da República. Este homem está em primeiro lugar nas pesquisas. Embora a gente saiba que há algumas falcatruas em pesquisas, ninguém aqui é ingênuo para achar que as pesquisas são corretíssimas, porque no Brasil nada é correto, nada. Portanto, mas mesmo assim, 34% na pesquisa, ainda que seja meio falcatrua, ainda é muita coisa. Ele era para ter 0 na pesquisa, se nós tivéssemos realmente um povo que tivesse um pouquinho de brio, um pouquinho de vergonha na cara, ou então um pouquinho de verdadeira cidadania, verdadeiro amor nessa nação. Porque um homem que sai direto do presídio para o palácio do governo, este povo é digno do governo que tem. Nós precisamos entender que nós estamos vivendo um país caótico, onde nós não temos mais nada, isso eu já cansei de falar. Nada. Mas a pior coisa que nós perdemos, e também já falei muitas vezes, é a esperança e a vergonha. Está na hora do povo se levantar. Pelo menos indo para as ruas. Mas não foi ninguém. Mas com todo mundo que você conversa, reclama da situação. Um reclama que o filho morreu sem assistência médica, morreu porque não tinha saneamento básico, o filho tomou água de esgoto a céu aberto. O outro reclama que a própria Forças Armadas não está tomando conhecimento da situação do Brasil. Por que as Forças Armadas tomariam conhecimento se o próprio povo não está tomando conhecimento de nada? Eu sou intervencionista de coração e de alma, porque eu sou uma intervencionista de 64. Tanto é que eu nem faço mais parte das ruas de tanto falsos intervencionistas que há por aí. Pessoas que ganharam muito bem na vida, ganharam dinheiro em nome dos intervencionistas. Usaram intervencionistas como mercado, e nós não somos. Portanto, nós que já mudamos uma nação, temos sede de mudança, queremos uma nação diferente dessa merda que nós estamos vivendo hoje, uma nação que não tem mais nada, uma nação que de repente o STF, por ser supremo, se achou que era mesmo o supremo Deus Todo-Poderoso, e hoje eles são os nossos governantes. Eles estão fazendo um papel de executivo, legislativo, menos de judiciário. Porque nós não temos mais justiça. Um país em que a polícia tira uma delegacia do Morro do Alemão, onde estava uma verdadeira faixa de Gaza, é porque ali ele disse: estamos entregando o estado do Rio de Janeiro aos bandidos, porque nós perdemos para os bandidos, perdemos para a organização criminosa. Então eles saíram, o Estado saiu e deixou o Rio de Janeiro nas mãos dos criminosos. Por isso há esta quantidade de mortes que está havendo. Mataram 2 soldados do Exército, o que me doeu a alma, porque eu tenho muito apreço pelo Exército, pela Constituição das Forças Armadas, muito embora muitos elementos do Exército deixem a desejar, mas eles não mereciam ter morrido, da forma mais cruel que morreram, nas mãos de bandido. Eu não vi um militar sequer vir a público prestar uma homenagem àqueles 2 soldados que morreram, tombaram no exercício de suas funções. Não vi ninguém. É como se o Brasil estivesse realmente toda a nossa cúpula, o nosso sistema estivesse aceito um Estado comunista.
E isto, para mim, como brasileira e como intervencionista de 64, como madrinha da intervenção, me faz ter vontade de chorar por ver que, infelizmente, o nosso país está se tornando um país comunista e ninguém tem boca para dizer uma só palavra. Tem um grupo nosso que está pretendendo fazer uma reunião dia 25 às 2 horas da tarde no Largo da Batata. Eu até espero que o povo vá. É a última esperança muito pequena que nós temos. Porque se vocês analisarem bem, tá tudo perdido já. Tudo. Tá tudo comunizado. Aí eu vejo pessoas dizendo, não, porque eu vou votar no Bolsonaro, eu vou votar no Ciro Gomes, eu vou votar na Marina, eu vou votar no raio que o pata. Será que vocês não entenderam ainda que quem elege o presidente é o Foro de São Paulo? A Ursal, a Unasul, a maçonaria, menos o povo. O povo vota no José e vai dar Maria. O povo não manda mais nada. O povo foi encostado. Como eu disse outro dia e torno a dizer, o Brasil tornou-se uma grande senzala e o povo os seus escravos. Porque nós temos que calar a boca e eles fazem o que querem. Vendem a nação para a China. Daqui a pouco nós temos que aprender o mandarim, porque eles vão tomar conta daqui. Eles tiram e põem, como agora, no início de setembro, nós vamos ter o SUSP como uma polícia unificada que vai começar dos bombeiros até as Forças Armadas. Quem vai ter força mesmo é a Força Nacional Bolivariana. Uma força que não é nem braço auxiliar das Forças Armadas de Caxias. Então, para mim, eu não reconheço as Forças Armadas do governo, como ele chama de Forças Armadas, uma força bolivariana, como polícia. Para mim, não são. Para mim, eu vou continuar vendo os nossos policiais de tantos anos, que a gente estava acostumado com todos eles, e vamos ver o Exército, a Marinha e a Aeronáutica com toda a sua soberania, com toda a sua dignidade. Um exército bolivariano, para mim, não deveria nem ser chamado de exército. Devia ser chamado de gangue, de milícia mesmo, porque só tem um país comunista, como a Venezuela, como Cuba, como a própria Bolívia. Mas, quando fundaram o Foro de São Paulo, em 1990, que foi fundado o Foro de São Paulo pelo Lula e pelo Fidel Castro, com o auxílio do Frei Beto, que depois Frei Beto até se torna um auxiliar, ou assessor, seja lá o que for, do ladrão do Lula, eles sabiam que lá pelos anos 88, 89, o Muro de Berlim ia cair, que eles podiam perder algumas coisas que interessavam a eles. Então eles tiveram que fundar o Foro de São Paulo para dar continuidade a este poderio do comunismo. Porque o que eles queriam mesmo é formar a pátria grande. Eu tenho grande tristeza de falar sobre isso. É difícil para mim, muito difícil. Porque eu vivi uma outra época. Uma época que não existia Foro de São Paulo. Uma época que não existia Ursal. E não existia a Unasul, não existia a Brinques, não existia esta sujeira que nós estamos vivendo. Esta pocilga que nós estamos vivendo. E eu não vejo ninguém fazer nada. Nem o povo, nem o exército, nem a marinha, nem a aeronáutica, nem os cristãos. Onde estão os cristãos que não vão para as ruas combater a lei do aborto ou este horror que eles estão fazendo da ideologia de gênero? Tudo está sendo culminado conforme foi programado desde o Sarney. Do Sarney para cá, juntando ao Fernando Henrique, que é um grande Illuminati no Brasil,
Acho que é o único Illuminati do Brasil. E o restante deste povo imundo que está dentro do Congresso. Mas o mais triste é você ver um general como o Mourão, como o Chagas, como o Bolsonaro, que é capitão. Se o capitão Bolsonaro se tornar presidente, um general ficará submisso a um capitão. Eu nunca vi isso na minha vida. Nunca vi. Mas, como eu acho que ambos, principalmente o Bolsonaro é comunista, e todo mundo sabe que ele gostava muito do Hugo Chávez, apoiava o Lula, sempre foi amigo do Aloysio Nunes, desses vagabundos todos que estão lá, então ele é farinha do mesmo saco. Eles todos, inclusive o Papa, os pastores, bispo, bispa, essa porcariada aí que inventaram com essas igrejas horrorosas aí que virou franchise e virou uma casa de comércio, e nós somos o banco desses vagabundos. Eles enriquecem e nós ficamos cada dia mais pobres. Falta de vergonha do povo. O povo está destruindo o próprio povo, ou melhor dizendo, se autodestruindo, e não fazem nada. Eu vou dia 25 no Largo da Batata. Eu quero ver quantos irão. Nós precisamos de muita gente. Vamos ver quantos irão. Porque em 3 dias morreram 5 só no Rio de Janeiro por falta de atendimento médico. Mas lá em Roraima está totalmente tomada por venezuelano, haitiano, haitiano, tem cubano, tem assim, as Farc, enfim, nós temos uma gangue que está assaltando durante o dia. Eu ouvi uma declaração ontem de uma menina que mora lá. Até ela fez uma crítica dizendo que a mídia está falando isso e aquilo, mas quem mora lá é que sabe o que eles estão passando. Até quando nós vamos receber 500 pseudos venezuelanos no Brasil, quando nós temos 23 milhões de desempregados, 13 milhões ou 14 milhões com carteira e o restante profissionais liberais? Até quando nós vamos suportar isso? Onde está o Temer como presidente, o Aloysio Nunes, o Jugman, todos eles para fazer alguma coisa? Não. A mídia comunista, principalmente a Globo News e a Band News, acha que o errado somos nós, de estarmos contra receber esses anjos que estão confiscando casas de moradores lá em Roraima e em outras cidadelas por ali. Estão entrando em armazéns, em supermercado, em açougue, em casas e roubam de dia com sol quente. São ladrões, são ordinários, são vândalos. E agora eles vão mandar 1.000 aqui para o sul. Será que eles não sabem da miséria que nós estamos vivendo? Será que eles não sabem que nós não temos médico, não temos nada? Será que a gente precisaria dar um pulinho até lá e dar uma conversadinha assim com o presidente da República, com esse povo todo que está tomando conta do Brasil? Que eu não digo que eles são nossos representantes, porque eu não tenho representante ladrão. Eu não. Eu conheci representantes de altíssimo nível e de altíssima dignidade, que foram os nossos 5 generais que comandaram essa nação. Não com mão de ferro, mas com mão amiga e verdadeiros pais da nação. Que levaram essa nação vocês não têm nem ideia o quanto nós fazemos inveja para muitas nações lá fora. Naquela época nós não tínhamos nada, nós tínhamos 700% de inflação,
E nós tivemos crianças com 14 anos já com carteira profissional assinada. Isso eu digo em todos os vídeos que eu faço, porque eu acho maravilhoso ensinar a criança a trabalhar desde pequeno, porque o meu filho eu ensinei. E à noite eles tinham já o seu lugarzinho reservado na escola, porque quem trabalhava de dia tinha direito de estudar à noite. E hoje, com 16 anos, ele elege um presidente, faz um filho, mata, rouba, estupra e nem preso não vai. Então acabou. Acabou. Quando mataram a Marielle, eu achei que era uma frescura estarem falando da Marielle, porque a Marielle, parará, parará, a Marielle é um defunto igual a qualquer outro. Mas depois eu pensei melhor, ali não mataram a Marielle. Ali eles afrontaram o legislativo. Quando houve aquela briga terrível, aquele horror daquela palhaçada que houve entre cadeia e penitenciária, arrancaram cabeça, arrancaram coração, arrancaram perna de gente viva, fizeram de coração bola de futebol, os vândalos dos bandidos das facções. A Carmen Lúcia, para fazer um certo charme, ela tentou visitá-los. Não pôde porque eles não permitiram. Mais uma vez, o crime organizado não permitiu que a justiça chegasse até eles. Mais uma vez nós perdemos para o crime. Depois, mataram 2 soldados do exército, aos quais eu presto a minha homenagem, o meu carinho, o meu respeito, porque eles estavam cumprindo um dever de cidadãos, de verdadeiros patriotas, o que nós estamos praticamente na maior carência. Então a eles foram heróis, merece o meu respeito, merece a nossa consideração de 64. Pode ter certeza, nós sabemos reconhecer quem é quem. Mas eu queria saber por que é que as fronteiras entre Brasil e Venezuela está sendo guardada pela Força Nacional e não por aquele que tem o dever constitucional, que é o Exército Brasileiro. Que eles são os guardiões da soberania nacional. Onde está o nosso exército? Estão fazendo o quê? Toda a nossa Amazônia está sendo vendida, russo está tirando petróleo do Rio Amazonas, estão levando nossos minérios todos, principalmente o nosso nióbio, o nosso ouro está indo embora, bauxita e tudo que nós temos. Ninguém fala nada, ninguém diz nada. Morre fulano, morre Beltrano, tem um atentado aqui, estoura uma usina ali, explode outra usina acolá, cai um avião ali, cai outro acolá, ninguém diz nada. Nós de 64 sabemos o que é isso, porque nós já passamos por situação semelhante, mas naquele tempo tinha povo que ia para a rua e tinha verdadeiro exército que cuidava realmente do Brasil. E hoje? E hoje, meus amigos, como é que fazemos? Hoje você ouve mulheres, porque homem não, um bando de frouxo. Mas as mulheres hoje estão dizendo, vamos para as ruas. Vamos tomar o governo, nós as mulheres. Sabe que se elas falarem vamos, eu topo? Porque as mulheres dizem que é sexo frágil. Sexo frágil, uma pinóia. Porque as mulheres têm muito mais força moral. A mulher tem vergonha na cara. A mulher tem amor pelo seu país. A mulher tem amor pela sua mesa farta, pelo bem-estar dos seus filhos e dos seus netos. O homem não. O homem está preocupado com o jogo de futebol, preocupado com bando de vagabundo na rua, está preocupado com farra, com cerveja. Isso sim, se subir ou acabar, eles vão para a rua e se matam. Mas limpar o nome do Brasil e dizer ao presidente da República, dizer ao Senado, dizer aos todos que fazem parte ali daquela gangue, ao STF, ao STJ, ao STE, dizer a todos, nós não queremos ser comunistas. Não importa se vocês se juntaram e disseram que o Brasil tem que ser comunista. Não, nós não temos que ser, nós não queremos.
O Brasil é do povo. Ou vocês estão esperando o quê para tomar uma atitude e acabar com essa farra do boi? Que corra sangue na sarjeta dos nossos filhos? Os senhores militares têm filhos? Têm netos? Se o nosso sangue for correr na sarjeta, os dos filhos dos senhores poderão acontecer o mesmo. Os senhores não pensam no futuro dos seus filhos? Os senhores não pensam nos seus netos amanhã? Como foi feito isso em 64 com uma maior dignidade, um exército deste tamaninho, como o 4º Exército de Brigada de Minas Gerais, quando o Mourão saiu e foi para a ponte do Rio de Janeiro, ali perto de Vassouras, ele foi sozinho. Foi um herói, Ustra, um grande herói. O general Cruel de São Paulo, também um herói. Fizeram a lição de casa, como disse o general americano que esteve aqui. Será que nós temos que pedir auxílio a outras nações porque a nossa nação não faz nada pelo povo? Que nação é essa? Será que nós ainda temos uma nação? Será? Porque o exército brasileiro, a marinha e a aeronáutica, enfim, as forças armadas, não pertencem ao governo, pertencem ao Estado. E o Estado somos nós. Porque todo o poder emana do povo. E a maioria do povo tem confiança no Exército. Mas será que o Exército está merecendo esta confiança? Ou os senhores estão ressentidos ainda porque um dia os chamaram de terroristas ou de ditadores? Não fomos nós não temos culpa. Nossos netos não tinham nem nascido ainda, não têm culpa. Será que o Exército tem o direito de ficar ressentido com algum problema que houve no passado? Não, os senhores têm uma obrigação constitucional. Os senhores não têm que ter ressentimento de um povo. Os senhores têm que cumprir a obrigação dos senhores. Com todo o respeito que eu lhe devo e com todo o carinho que eu tenho a toda a Constituição das Forças Armadas, porque um dia nos socorreram com heroísmo, e a eles a minha homenagem eu presto sempre, e nunca vou esquecer daqueles grandes heróis. Esses dias eu ouvi o general do Sul dizendo: o exército de hoje é o mesmo de ontem. Não é mesmo. Não, não é. Pode ser o mesmo em aprendizado, em hierarquia, também não acredito que seja, porque o Mourão se juntou a um capitão num estado menor que o capitão. Hoje o capitão é quem dá as ordens se ganhar a eleição. E ele se tornando político, ele se junta a uma facção criminosa. Então ele, para mim, deixou de ser o general que eu sempre tive o maior carinho e o maior respeito por ele. Deixou de ser. Juntou uma facção criminosa que é o nosso governo. Só tem ladrão lá dentro. Ontem, por exemplo, deram total liberdade ao José Dirceu, dizendo que ele pode ficar nas ruas sem a tornozeleira até que se cumpra o que ele pediu, que é uma revisão de seu processo. Tá certo isso? Por que pau que dá em Chico não dá em Francisco no Brasil? Por que a pobreza continua ali preso, sem direito a nada, sem direito a uma comida, sem direito... E o Lula tá preso? Os senhores podem me responder se Luiz Inácio Lula da Silva está preso? Não, não está. Talvez ele seja o comandante do SUSP, quem sabe? Porque ele não está preso. Ele está numa belíssima sala de spa, onde ele tem uma TV, ele tem uma esteira, ele tem um celular, ele tem um notebook. E os pobres lá que estão presos, que são tão bandidos quanto ele, de colarinho branco, o que é que eles têm? Num cômodo que cabe 50, dorme 200 no meio de uma fossa. Além de não ter onde deitar, uma parte dorme em pé e a outra deita, depois eles revezam sentindo aquele cheiro das suas próprias fezes no meio do quarto onde eles dormem. Por que a diferença? As nossas crianças de 6 anos estão nas ruas perdidas com crack. Por que é que vocês não fazem nada? Onde está o GAECO? Onde está o serviço que cuida dessas crianças?
ou desse menor adolescente? Onde estão? Onde estão os direitos dos manos? Que cuida de vagabundo e não cuida das nossas crianças que estão perdidas nas ruas? Dos nossos velhos que estão jogados nas ruas? Eu estou cheia desta nação que estão... Aliás, um dia o Vilas Boas disse que para ele tomar uma atitude o Brasil precisava estar num caos. Hoje foi decretado no Rio de Janeiro quase que a falência moral do Rio de Janeiro. Há possibilidade de ser fechadas as usinas de Angra. Tal é a violência que eles estão vivendo. Está em calamidade pública, mesmo com essa intervenção meia-sola que os senhores fizeram para enganar o trouxa do povo. Até quando, gente? Agora todo mundo tá louco para votar. Votar em quem? Para dar continuidade nesse inferno que nós estamos vivendo. Eu não vou votar em ninguém. Nem eu, e nem meu grupo, e nem muita gente que tá comigo. Porque vocês não merecem um voto meu. Um maldito povo que bota um Luiz Inácio Lula da Silva, ladrão, uma Dilma Rousseff e um Aécio Neves. Aécio Neves como deputado, Dilma Rousseff como senadora e o senhor Luiz Inácio como presidente da República. Dilma Rousseff assassina, ladra, vagabunda, tem todos os efeitos. Aécio Neves, narcotraficante, ladrão, bêbado, deputado federal. E em São Paulo, como se não bastasse, o senhor Alckmin, o seu deputado que ele está abraçado, é chefe do PCC. Será que nós vamos aguentar isso até quando? Até quando? Você acha que eu vou votar em alguém? Não, não vou. A Marina parece uma tonta falando. Não sabe nem o que fala. Todos eles estão perdidos. Quem está ganhando deles é o crime organizado e a falta de eleitorado. Infelizmente para eles e felizmente para nós. Porque quanto pior, melhor. Não é mesmo, senhor Vilas Boas? Não foi isso que o senhor disse? Que o senhor queria ver o povo no caos, para o senhor tomar uma providência, então está na hora. Porque pior do que está, não pode ficar. Eu estou sim com saudades dos nossos 5 generais, que nos deram alegria, nos deram prazer de viver. Tínhamos segurança, tínhamos saúde, tínhamos escola, tínhamos dignidade, tínhamos esperança no amanhã. Hoje nós não temos dignidade, não temos esperança, não temos vergonha na cara, não temos nada a não ser um governo corrupto, nojento, que nenhum deles não há uma oitiva sequer de nenhum. O Moro deixou para julgar o sítio de Atibaia do Lula para depois da eleição ou um pouquinho antes. Por que, senhor Moro, que o senhor deixou esse julgamento para tão tarde assim? Para ver se o Lula entra mesmo como presidente? Quem sabe? Nossa, vai ser uma felicidade, né? Ter um ladrão como presidente da República, para ele dar continuidade ao extermínio brasileiro. Aí está envolvido maçonaria, está envolvido esta porcaria aí desse foro de São Paulo, está envolvido a Ursal, a Unasul, a Brinks e o povo brasileiro que não vale o feijão que come pela sua... Olha, eu nunca vi um povo mais vira-lata do que o povo brasileiro. Para não fazer nada tem que ser desse jeito. Povo inoperante. Povo que não tem um pingo de vergonha na cara. Deixa as coisas acontecer calado. Pois então, cada povo tem o governo que merece. Nesse governo não faz parte de Malu Simões. Boa noite.